Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha. Meu nome é Bruno Melino, sou professor de Direito Penal. Estarei junto com vocês para auxiliá-los na aprovação no curso de inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Falo da Polícia Civil com muito carinho, pois graças a Deus tive orgulho de pertencer à casa durante 2 anos, fui policial civil, e tenho muito orgulho, falo com brilho nos olhos da Polícia Civil e tenho certeza que lá na frente, quando você passar por essa caminhada, você também, ao ingressar nos quadros, terá muito orgulho de pertencer à gloriosa Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente ocupo o cargo de delegado de Polícia Federal e estarei com vocês nesses próximos meses para dar aula de Direito Penal, na parte especial e na parte geral, juntamente com o professor Diego Pires. Sem maiores enrolações, a aula de hoje é a respeito de questões e teoria. Na verdade, é uma aula inicial para te convidar a conhecer nossos professores, conhecer a nossa experiência, conhecer a nossa metodologia. Essa é a nossa ideia. Então, traremos questões, resolveremos as questões e faremos apontamentos pontuais que circundam os temas referentes às questões. A ideia é que não é exaurir o tema, que fique bem claro, mas que você possa conhecer a nossa metodologia e assim sentir a necessidade de fazer o curso com a gente. Vamos aos slides para a gente começar. Aqui tem um pouco da minha história. Como eu disse, sou delegado de Polícia Federal, me chamo Bruno Melino. Já fui delegado da Polícia Civil, policial civil aqui no Rio de Janeiro por 2 anos e também fui aprovado para oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro tema que a gente vai dar aula hoje é a respeito do conflito aparente de normas, tá? Eu trouxe uma questão tranquila, questão faixa branca, sobre o conflito aparente de normas, que na verdade a ideia é trazer o tema para que a gente possa esmiuçar quais são os princípios referentes ao conflito aparente de normas. E assim diz a questão: são princípios que solucionam o conflito aparente de normas penais. Essa questão traz 5 alternativas. E, inicialmente, antes de adentrar no tema propriamente dito, a gente tem que ter um pouco de malandragem com a questão, um pouco de experiência, um pouco de técnica. Se você conhece um pouco de direito penal, a primeira coisa que você vai observar é que o princípio da insignificância não tem nada a ver com o conflito aparente de normas. Não é o escopo dessa questão, não é isso que a gente vai tratar agora. A gente vai tratar melhor do princípio da insignificância no decorrer do curso. Mas se você conhece, você sabe que o princípio da insignificância tem a ver com a tipicidade, exclui a tipicidade material dos crimes. Então, só de cara, sabendo essa informação, nós eliminamos a alternativa A, que fala sobre o princípio da insignificância, a alternativa B e a alternativa D, que também lá no final menciona o princípio da insignificância. Dito isto, vamos para o conflito aparente de normas. O que é o conflito aparente de normas? Olha, o direito penal é fácil, é simples. Pelo nome, a gente já consegue extrair qual é o instituto, o que ele funciona, para que ele serve. No conflito aparente de normas, eu tenho uma colisão, eu tenho um conflito, mas que na verdade é aparente, ele não é real, tá? Trazendo para a linguagem mais fácil, a linguagem do aluno. O que é o conflito aparente de normas? Eu tenho uma conduta que aparentemente se adequa a 2 normas. Como assim, Bruno? Olha, eu tenho uma conduta de um ser humano que aparentemente infringe 2 tipos penais. O ser humano, ele pratica uma conduta e aparentemente é um infanticídio e um homicídio. Aparentemente é um homicídio culposo e um homicídio praticado na direção de veículo automotor. E aí como é que a gente faz? Nós temos 4 princípios para solucionar o conflito aparente de normas. São eles: princípios da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da conjunção e princípio da alternatividade. Só por esse slide a gente mata a questão sabendo qual é o gabarito. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é discorrer sobre cada princípio para que você entenda quais são os princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas. E o primeiro deles que a gente vai tratar é o princípio da especialidade. Bruno, o que é o princípio da especialidade? No princípio da especialidade, como eu disse, nós temos um conflito. Existe uma conduta de um agente e aparentemente ela se adequa, ela se subsume
a duas normas penais. Aparentemente, eu fico na dúvida se ele praticou o crime A ou o crime B. E com relação ao princípio da especialidade especificamente, eu tenho uma norma que é geral e uma norma especial. E como é que eu vou solucionar esse princípio? Aplicando a norma mais especial. Não ficou claro, né? Então vamos lá. Vamos trazer para o exemplo, que aí você vai entender de forma tranquila. Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º. Artigo 121, caput, diz matar alguém. O parágrafo 3º menciona se o homicídio é culposo. Então o homicídio culposo, que é o homicídio de uma pessoa imprudente, descuidada, negligente, está previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Isso é o quê? Uma norma geral, que se aplica a todos os homicídios culposos, certo? Porém, nós temos também no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302, a conduta de quem pratica homicídio culposo, e aí vem a especialidade, em vermelho, na direção de veículo automotor. Olha, eu tenho duas normas, uma geral, prevista no Código Penal, e uma especial, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a norma especial. Vamos trazer para um exemplo para ficar mais claro na sua mente. Se um sujeito, um policial, está limpando sua arma num local completamente inapropriado e de forma descuidada efetua um disparo e causa um homicídio culposo em uma pessoa que está transitando naquele local, ele vai responder pelo artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Correto? Porém, se essa mesma pessoa está dirigindo o automóvel em uma avenida movimentada, completamente aéreo, pensando, mexendo no rádio, mexendo no celular, e acarreta um atropelamento que venha a matar determinada pessoa, ela vai responder por homicídio culposo. Mas não um homicídio culposo na forma geral do Código Penal, e sim no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é uma norma mais especial. O que é mais especial? Porque ela possui alguns detalhes a mais, umas especificidades. Então esse é o princípio da especialidade. Eu tenho uma norma geral e uma norma especial. Eu tenho um conflito aparente de normas. Ele praticou um homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aparentemente a gente aplica o Código Penal. Só que na verdade eu não vou aplicar o Código Penal, pois existe uma previsão legislativa específica no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302. Esse é o princípio da especialidade. Passando para o próximo princípio, temos o princípio da subsidiariedade. Da mesma maneira, o princípio da subsidiariedade serve para o conflito aparente de normas. Repetindo, nós temos uma conduta que aparentemente se adequa a duas ou mais normas. E aí, qual é que eu vou aplicar? Depende. Se for uma norma geral, uma norma especial, nós aplicamos o princípio da especialidade e vamos aplicar a norma mais especial. Já no princípio da subsidiariedade, no que ele consiste? O que ele diz? O princípio da subsidiariedade é tranquilaço. É o seguinte, eu tenho duas normas, certo? Um crime menos grave e um crime mais grave. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o crime mais grave. Tranquilo, né? E quais são as peculiaridades do princípio da subsidiariedade? É o seguinte, no princípio da subsidiariedade, o crime menos grave está contido dentro do crime mais grave. Volta para lá para a tela, por favor. O crime menos grave está contido dentro do crime mais grave. E aí, realmente, tem um conflito, mas que é aparente. Olha lá, o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Artigo 147 do Código Penal, aqui o nosso crime menos grave. Trazendo agora para o artigo 157 do Código Penal, o crime de roubo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça. Olha a ameaça aqui. Então, o crime de ameaça do artigo 147, que é o crime menos grave, ele está contido, inserido dentro do crime de roubo. Por essa tela, a gente fica claro, lá em negrito, que a gente tem um crime menos grave e um crime mais grave, correto? E como é que a gente faz? O que o princípio da subsidiariedade diz? O princípio da subsidiariedade diz o seguinte, olha, o crime menos grave é subsidiário. Ou seja, eu só vou aplicar o crime menos grave
quando não tiver presente os elementos do crime mais grave. Sendo assim, estando todos os elementos do crime mais grave presentes, eu aplico o crime mais grave, no nosso exemplo, o roubo. Por outro lado, se não estiverem todos os presentes, todos os elementos do crime menos grave, crime mais grave, eu aplico o crime menos grave. Esse é o princípio da subsidiariedade. E eu preciso que você preste muita atenção nisso, que essa é a diferença entre o princípio da subsidiariedade, a diferença crucial, e o próximo princípio que nós vamos ver. No princípio da subsidiariedade, como você vê aqui, você olha para o tipo penal do crime mais grave e você consegue enxergar o tipo menos grave. Aqui, em negrito, expressamente, mediante grave ameaça. A ameaça, você consegue enxergá-la categoricamente dentro do crime de roubo. Correto? Então, a relação no princípio da subsidiariedade entre os dois crimes é de inserção, é de continência. Um crime contido dentro do outro. E eu aplico qual? O crime mais grave se tiverem presentes os elementos. Se não tiver, subsidiariamente, e daí o nome princípio da subsidiariedade, eu aplico o crime menos grave. Próximo princípio, princípio da consunção ou consunção, depende de como você vai expressar na normativa na língua portuguesa. O princípio da consunção, senhores, ele parece se confundir com o princípio da subsidiariedade, mas você, aluno do MCA, não vai confundir de maneira nenhuma, porque é tranquila a diferença. É só você entender em vez de decorar e você nunca mais vai errar em prova. O que é o princípio da consunção? Presta atenção. No princípio da consunção, da mesma maneira, a gente está falando de conflito aparente de normas, certo? Então eu tenho uma conduta que aparentemente se adequa a dois tipos penais, a dois crimes. Eu tenho uma conduta que aparentemente se adequa ao crime A ou ao crime B. No caso da especialidade, eu tenho uma conduta que se adequa ao crime tipo geral e tipo especial. Eu aplico o tipo especial. No caso da subsidiariedade, um crime mais grave e o menos grave, um contido no outro, eu aplico o crime mais grave ou menos grave subsidiariamente. No princípio da consunção, a gente tem uma relação, em regra, de meio e fim. Como assim, Melino? Simples, senhores. No princípio da consunção, o agente pratica dois crimes. Só que um deles é um meio para que ele atinja o crime fim. Eu vou trazer o exemplo e vai ficar claro na tua mente. Fulaninho decide furtar certa residência. Fecha aqui em mim. Ele decide furtar certa residência. Ele estuda o local, vê a hora, vê qual dia é melhor e percebe que os ocupantes daquela residência viajaram. E ele fala, olha, é minha oportunidade. Não tem ninguém, vou esperar o melhor momento, de madrugada, pulo o muro da residência, arrombo a porta, levo tudo tranquilo, ninguém vai me perturbar. Condomínio de casa, tudo vazio, todo mundo viajando, final de ano. E aí ele assim pratica. Ele ingressa na residência, pula o muro, arromba a porta, subtrai televisão, micro-ondas, joias, relógios e leva tudo consigo. Roubo, melhor dizendo, furto consumado com sucesso. E aí, senhores, mostra no slide lá. O que fulaninho praticou? Fulaninho praticou dois crimes. Violação de domicílio e furto. Por quê? Esse rapaz, ele ingressou num imóvel sem o consentimento expresso ou contra a vontade expressa do proprietário. E após o ingresso nesse imóvel, esse indivíduo, mediante rompimento de obstáculos, subtraiu diversos pertences. Então, aparentemente, e aí eu estou usando a palavra aparentemente de forma proposital para você ver que é um conflito aparente de normas e não um conflito que de fato acontece, esse indivíduo praticou dois crimes. Uma violação de domicílio, prevista no artigo 150 do Código Penal, e o crime de furto, previsto no artigo 155. No meu exemplo, furto qualificado, tendo em vista que houve o rompimento de obstáculo. Só que o que o princípio da consunção diz?
princípio da conjunção diz o seguinte: olha, embora aparentemente você tenha realmente violado os 2 tipos penais, embora a sua conduta tenha incidido em 2 normas penais incriminadoras, como você praticou a violação de domicílio com a finalidade de praticar o furto, para praticar o furto, como um crime meio para praticar o furto, você vai responder somente pelo crime de furto. E aí tem o princípio da conjunção. O princípio da conjunção, via de regra, existe um crime meio e um crime fim. E o que acontece? O agente, ele vai responder normalmente somente pelo crime fim. Por quê? Porque o crime meio é apenas um obstáculo que ele transpõe para alcançar o crime fim. Nesse exemplo, da violação de domicílio e furto. Tem diversos exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, um indivíduo está na sua casa, ele tem a posse de arma de fogo, mas não tem o porte. Vê seu desafeto na rua, próximo ao seu portão, ele porta a arma para matar. E ele vai e mata o seu desafeto. Nesse caso, também haverá a aplicação do princípio da conjunção. Ele vai responder somente pelo crime de homicídio. Por quê? Porque ele praticou o porte para matar, para praticar um homicídio. E aí, nesse caso especificamente, nesse exemplo, olha o que eu estou falando, nesse exemplo, porque se a gente mudar o exemplo, pode ser que ele responda pelo porte e pelo homicídio. Nesse exemplo que eu dei, que ele portou única e exclusivamente para praticar um homicídio, ele vai responder somente pelo homicídio em homenagem ao princípio da conjunção. E aqui fica a diferença crucial para você não errar em prova entre o princípio da subsidiariedade e o princípio da conjunção, que as pessoas erram muito. Como eu mostrei lá naquele exemplo anterior, naquele slide anterior, vou até voltar, o crime de ameaça, a gente consegue observar claramente que está inserido, está contido dentro do crime de roubo, como a gente mostrou em negrito. Olha a diferença. No princípio da conjunção, o crime meio não está contido no crime fim. Olha para o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Em que momento você consegue visualizar ali o crime de violação de domicílio? Então, no princípio da conjunção, os crimes não possuem a menor relação, tirando a relação no caso concreto. No princípio da subsidiariedade, nós conseguimos observar de forma abstrata, sem exemplo nenhum, que o crime menor, menos grave, está contido no crime mais grave. Já no princípio da conjunção, nós observamos que não há qualquer tipo de relação, a não ser no caso concreto. Há apenas uma relação de meio e fim. Como as pessoas confundem, eu vou trazer um próximo exemplo, que é o seguinte, fecha aqui em mim. Falsidade e estelionato. Esse é o exemplo que vai cair na tua prova. É antigo, é batido, é um enunciado do Superior Tribunal de Justiça muito antigo, mas que cai até hoje porque as pessoas erram. E eu não sei por que erram, porque repete e as pessoas continuam errando. Exemplo clássico, fraude bancária. Estelionatários, o que eles costumam fazer? Eles produzem documentos falsos ou compram documentos falsos, se dirigem à agência bancária, se apresentam com o nome de uma pessoa fictícia, ou uma pessoa até existente, mas portando um documento falso, e contratam um empréstimo bancário, ou um financiamento. Nesse caso, o agente aparentemente pratica 2 crimes. Ele usa um documento falso para praticar o crime de estelionato, para obter para si uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. E aí, a resposta é simples. Princípio da conjunção. Olha só, fica claro nessa súmula 17 do STJ. Eu preciso que você marque isso aí e não esqueça mais. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, senhores, por que essa súmula existe? Qual é o sentido dessa súmula? É um só. Princípio da conjunção. Eu tenho o uso de documento falso, ou eu tenho a falsidade,
E o objetivo do agente, na verdade, não é a falsidade. O objetivo dele é contratar o empréstimo. E se esse crime de uso de documento falso ou de falsidade se exaure no estelionato, ou seja, se ele usa a falsidade única e exclusivamente para praticar o estelionato vai absorver o crime de falso. E por que isso cai muito em prova? Porque as pessoas acreditam que o princípio da conjunção só é aplicado quando há uma relação de crime mais grave e crime menos grave. Fato que não é verdade, porque a pena do estelionato é menor que a pena da falsidade. Porém, nesse caso específico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 17 da súmula do STJ, é categórico. Se o falso se exaure no estelionato, embora o estelionato tenha pena menor, eu vou aplicar somente o crime de estelionato em virtude do princípio da conjunção. Então a gente está falando, recapitulando, do conflito aparente de normas. No conflito aparente de normas eu tenho duas normas, melhor dizendo, uma conduta que aparentemente se adequa a duas normas, certo? E aí eu falei do princípio da especialidade, que é o primeiro princípio. O princípio da especialidade. Eu tenho uma conduta que se adequa aparentemente a uma norma geral e uma norma especial. Bruno, qual é a norma que eu vou aplicar? Nesse caso, a norma especial. Segundo princípio, princípio da subsidiariedade. Eu tenho uma conduta que se adequa a um crime menos grave e um crime mais grave. Como é que eu faço? Como que eu soluciono esse conflito aparente? Eu aplico o crime mais grave, salvo se não tiverem presentes todos os elementos. Subsidiariamente, eu vou aplicar o crime menos grave. E a relação aqui é de inserção. Eu olho para o princípio para o crime mais grave e consigo observar inserido nele o crime menos grave. Diferentemente do princípio da conjunção, em que há uma relação de meio e fim. Um crime é praticado para alcançar o outro crime. Veja bem, eu te dei dois exemplos aqui de crime meio, certo? Que é absorvido pelo crime fim. Isso não implica em dizer que sempre vai ser assim. Infelizmente, nessa aula, que é um período curto, a gente não consegue esmiuçar o tema, mas existem hipóteses também, certo? De crime fins serem absorvidos pelo crime meio. Mas não é o caso da gente esmiuçar aqui, a gente vai perder muito tempo. Vamos para a próxima questão. Melhor dizendo, voltando, o quarto princípio, que é o princípio da alternatividade. Esse princípio, para grande parte da doutrina, não soluciona o conflito aparente de normas, mas está na tua questão e parte da doutrina diz que sim. Então, você vai considerá-lo como um princípio solucionador do conflito aparente de normas. Porém, se tiver lá na tua questão dizendo que a conjunção, subsidiariedade e especialidade são conflitos que solucionam, você marca como correto. E guarda na manga, como caiu nessa questão, o princípio da alternatividade, porque parte da doutrina o relaciona com o princípio solucionador do conflito aparente de normas. O que é o princípio da alternatividade? No princípio da alternatividade, a gente tem uma conduta de um agente, ou melhor dizendo, tem várias condutas de um agente, só que essas várias condutas são praticadas no mesmo contexto fático. E, além disso, elas se aplicam ao mesmo tipo penal. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Um indivíduo ciente de que um automóvel é produto de um crime de furto, adquire o automóvel. Fala, olha, eu estou precisando de um carro, vou comprar esse automóvel furtado, porque eu rodo com ele até rebocarem, até levarem, mas eu vou ficar com o carro durante bastante tempo, vou pagar um preço bem menor, porque ele é produto de furto. E aí ele adquire o automóvel e logo em seguida ele conduz esse automóvel, certo? E aqui, vamos olhar o slide aqui, aparentemente ele pratica duas vezes o crime de receptação. Por quê? Olha lá o artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, adquira, receba ou oculte. Então, o que o princípio da alternatividade diz, senhores? Olha, nesse exemplo que eu dei, o sujeito ele adquiriu
primeiro verbo ali, e depois ele conduziu o automóvel. Então ele praticou 2 vezes, aparentemente, o crime de receptação. Uma quando ele adquiriu e depois quando ele conduziu. E o princípio da alternatividade diz o seguinte: olha, se o indivíduo praticou várias condutas previstas no mesmo tipo penal, dentro do mesmo contexto, ele vai responder por uma vez por esse crime só. Então, nesse exemplo que eu dei, ele não vai responder por 2 crimes de receptação. Embora ele tenha adquirido e tenha conduzido o automóvel, ele vai responder por um crime de receptação só. Outro exemplo, tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Olha lá o que diz o caput do artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Veja bem, senhores, da mesma maneira eu aplico o princípio da alternatividade. Vamos trazer para um exemplo, que o exemplo fica claro na tua mente e você não esquece mais. Tráfico de drogas. Um indivíduo tem em depósito grande quantidade de cocaína, porque ele é um exportador. Mas ele também faz o tráfico de consumidor. Ele fornece para uma certa clientela da alta sociedade. Um dos clientes liga para ele e fala: fulano, você tem aí 3, 4, 5 pinos de cocaína que eu quero fazer uma festa? O indivíduo fala: pô, tá lá no meu depósito. Vou lá buscar e levo aí pra gente se encontrar e fazer essa venda. Ok, tudo certo. E aí o indivíduo vai no seu depósito, busca a droga, traz consigo no seu bolso, leva até o apartamento do indivíduo, recebe o dinheiro e entrega a droga. Veja bem, olha aqui no slide. Quantos crimes o indivíduo praticou? Um só, por causa do princípio da alternatividade. Porém, ele praticou vários verbos previstos no artigo 33. Vários núcleos do tipo do artigo 33. Ele teve em depósito, trouxe consigo e vendeu o entorpecente. Nesse caso, senhores, fica claro que houve a prática de 3 condutas. Porém, o princípio da alternatividade impõe o seguinte: nós vamos responsabilizá-lo apenas uma única vez pelo crime do tráfico de drogas. Ok? Então, o princípio da alternatividade: vários núcleos do tipo e a responsabilização uma única vez. Trazendo para cá de novo, para a gente fechar conflito aparente normas. O que é o conflito aparente normas? Nós temos aparentemente uma conduta que se adequa a várias normas. E na dúvida, eu vou pegar 4 princípios e vou utilizar esses 4 princípios para solucionar essa dúvida. Quais são? Princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da conjunção e princípio da alternatividade. Princípio da especialidade. Eu tenho uma norma geral e uma norma especial. Na dúvida, eu aplico a norma mais especial, que nada mais é do que uma norma geral com alguns detalhes, com algumas especificidades. O exemplo que eu dei foi o exemplo do homicídio culposo e o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Princípio da subsidiariedade. Eu tenho um crime mais grave e dentro do crime mais grave, eu tenho presente o crime menos grave. Eu vou aplicar, via de regra, o crime mais grave. Subsidiariamente, se não estiverem presentes os elementos previstos no crime menos grave, no crime mais grave, eu aplico o crime menos grave. Princípio da conjunção. Eu tenho uma relação de meio e fim. O crime meio é um crime, um obstáculo que o agente passa para alcançar o crime fim. Então, qual é a diferença entre subsidiariedade e conjunção? Na subsidiariedade eu consigo observar o crime menos grave dentro do crime mais grave. O exemplo que eu dei, o crime de roubo e o crime de ameaça. No princípio da conjunção são crimes completamente diversos. Porém, no caso concreto, eu consigo observar que um crime
possui uma ligação com o outro e o agente vai responder apenas por um crime. Por fim, princípio da alternatividade. O agente pratica várias vezes, vários verbos, vários núcleos do tipo. Porém, ele vai responder por uma conduta só. Receptação. Eu adquiro um veículo oriundo de furto e conduzo. Eu pratiquei 2 verbos. Vou responder uma vez só. Eu guardo a droga, eu trago comigo a droga e vendo a droga. Eu pratico vários verbos. Porém, eu vou ser responsabilizado apenas uma vez. Esse é o conflito aparente de normas. Senhores, princípios é um tema recorrente na prova de inspetor da Polícia Civil, de oficial de cartório, de papiloscopista da Polícia Civil. Então é um tema que você tem que ter muita atenção, é um tema que a gente vai esmiuçar com muita calma durante esses meses. Então, se você não tiver muito tempo para estudar, a primeira dica que eu te dou, dá uma atenção especial a princípios, porque ele vai cair na sua prova. Princípio da irretroatividade, princípio da insignificância e os princípios atinentes ao conflito aparente de normas que trouxemos aqui, a exaustão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é referente ao concurso de crimes. O que é o concurso de crimes? No concurso de crimes nós temos a ocorrência de vários crimes, certo? E esse instituto do concurso de crimes nos ajuda a saber como que o juiz vai aplicar a pena. Olha, o indivíduo furtou hoje, amanhã ele praticou um estupro, no outro dia um latrocínio, no outro um estelionato, mês que vem um crime de falsidade. Como é que eu faço? Aí você me pergunta, Bruno, se o concurso de crimes é para auxiliar o juiz a aplicar a pena, o que tem a ver comigo? Eu sou inspetor da Polícia Civil. Senhores, eu concordo com você, mas também é um tema importante, que cai muito na tua prova. Então, não adianta a gente questionar. O que a gente tem que fazer é estudar, aprender e aplicar no caso concreto. Não tem mistério. Depois que você entender o instituto, você não erra mais. Vamos para a questão. Na Praça da Matriz, por volta das 15 horas, Tício, apontando um revólver, subtraiu para si o relógio de ouro de Pércio. No dia seguinte, no mesmo horário, na mesma praça, Tício, utilizando o mesmo revólver, agrediu Pércio, mediante coronhadas, causando-lhe perda da visão do olho esquerdo. Tício responderá pelos crimes, e aí nós temos 4 alternativas. Senhores, a primeira coisa aqui é o seguinte, a alternativa C, concurso de pessoas, não tem nada a ver com isso. O concurso de pessoas é um instituto aplicável para a gente saber como as pessoas vão responder. Ou seja, eu tenho um crime sendo praticado por várias pessoas. Eles são coautores, eles são partícipes, eles respondem pelo mesmo crime, mesma pena. Não tem nada a ver com esse instituto. Então a gente elimina de cara a alternativa C. E aí ficamos com 3 alternativas. Concurso material, alternativa A, concurso formal e continuidade delitiva na alternativa D. Eu vou esmiuçar os institutos e depois eu vou voltar para a questão para a gente saber o gabarito. Vamos começar pelo concurso material de crimes. Quase tudo do concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal. E a gente vai ler ele fatiado agora para vocês entenderem. Artigo 69 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Vamos parar aqui, de cara, é previsto lá em vermelho. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Vejamos, senhores. Então, no concurso formal, de cara eu já vejo a primeira característica nas 2 primeiras linhas. Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Várias condutas e vários crimes. Várias condutas e vários resultados. Essa é a primeira característica que você não pode esquecer do concurso material. E qual é a consequência do concurso material? No concurso material, nós vamos somar as penas. Então, o que é o concurso material? O agente tem várias condutas, ele pratica vários crimes com essas condutas e a consequência jurídica na hora da aplicação da pena é a soma das penas. Bruno, ficou meio vago, dá para dar um exemplo? Fácil? Vamos entender. Hoje, um indivíduo conhecido no mundo do tráfico de drogas importa grande quantidade de cocaína.
Hoje, ele praticou o crime de tráfico. Só que ele também é dono de um grande poderio bélico dentro de uma comunidade. E há um confronto na semana seguinte e ele mata mais 3 indivíduos nesse confronto. E além disso, no mês seguinte, esse indivíduo adquire um grande arsenal de fuzis para proteger a sua comunidade. Quantos crimes ele praticou? Ele praticou várias condutas. No meu exemplo, tráfico de drogas, homicídios e também praticou o crime do Estatuto de Desarmamento, adquirindo essas armas, adquirindo e portando. Correto? Então vamos lá. Nesse exemplo, senhores, o que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar o Instituto? Nós vamos somar as penas. Por quê? Foram várias condutas e vários resultados. Várias condutas e vários crimes. Eu aplico o concurso material. Eu somo as penas. Beleza. Vamos lá para o artigo 69 de novo. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, no meu caso são crimes que não são idênticos, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. O que eu preciso que você entenda, e aqui é uma observação. Embora esses agentes pratiquem várias condutas e vários crimes e as penas sejam somadas, ele não vai poder ficar preso por mais de 40 anos. Bruno, 40 anos? Mas estudei semana passada e não eram 30 anos, o professor falou? Pois é, senhores. Anteontem foi sancionada e publicada a lei do pacote anticrime. E uma das alterações importantíssimas que vai cair na sua prova é o seguinte: hoje, o indivíduo pode ficar preso por até 40 anos. Até anteontem, a pena máxima que o indivíduo poderia cumprir era 30 anos. Exemplos de políticos aí que nós vemos na Operação Lava Jato, 120, 150 anos. Exemplos de grandes líderes de organização criminosas, 200, 250 anos, 300 anos. Quanto tempo ele ficaria preso? 30 anos. A partir de hoje, você vai levar para sua casa que, na verdade, são 40 anos. E por que isso vai cair? Porque o que cai é a inovação legislativa. E mudou anteontem. A partir de agora, essa é uma das coisas primordiais. O sujeito pode ficar preso por até 40 anos. Grave isso contigo. Voltando para a tela, a gente falou do concurso material, várias condutas e vários crimes. Vamos tratar agora do concurso formal de crimes. Vamos ler o artigo 70, que dispõe sobre o concurso formal, artigo 70 também do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Opa! Aí eu já consigo ver uma diferença muito grande entre o concurso formal e o concurso material. Qual é a diferença, Bruno? Quando o agente, mediante uma ação, pratica vários crimes. Então, no concurso material anterior, vamos voltar lá para a gente observar? Mais de uma ação. No concurso formal, uma só ação. Então, a diferença é crucial. E o que você precisa entender? É que no concurso formal, nós temos uma conduta e vários crimes. E a consequência não vai ser a soma das penas. Eu vou trazer um exemplo para você, para ficar mais claro. Bruno, como é que a gente vai visualizar o concurso formal? Senhores, pensa comigo. Uma pessoa está completamente distraída, dirigindo na Presidente Vargas, mexendo no WhatsApp, que hoje é a febre, e não vê o sinal vermelho e acaba atropelando 3 pessoas que estão atravessando na faixa de pedestres corretamente com o sinal vermelho. Esse indivíduo, de forma imprudente, de forma descuidada, praticou 3 lesões corporais. No meu exemplo, ele atropelou 3 pessoas. Como que ele vai responder? Olha, o legislador diz o seguinte: você praticou realmente
3 crimes. Só que a sua conduta foi uma só. E ela é menos reprovável que a conduta do agente que praticou vários crimes por várias condutas. Então eu não vou te punir que nem aquele agente. Eu vou te dar um benefício. Você vai responder por uma só das penas, a mais grave, ou, se todas forem iguais, uma delas aumentada de um pouco, aumentada de 1/6 até a metade. Então, nesse meu exemplo, se eu pratiquei 3 lesões corporais, vamos supor que a pena foi 3 meses para um, por ter quebrado o braço, 4 meses para outro, por ter quebrado a bacia, e 5 meses em virtude de ter quebrado o braço, perna e bacia do terceiro indivíduo. Eu pego a pena de 5 meses e vou aumentá-la de 1/6 até a metade. Por quê? O legislador entende que, nesse caso, a conduta dele é menos reprovável. Por que menos reprovável? No exemplo que eu dei anterior, o indivíduo importou droga, praticou homicídio, importou arma, certo? Por outro lado, esse indivíduo, descuidadosamente, com uma conduta, praticou 3 crimes. Então, aqui, o tratamento dele vai ser diferente. Recapitulando, concurso material, várias condutas, vários resultados. Concurso formal, uma conduta e vários resultados. Qual é a diferença basilar? No concurso material, eu somo as penas. No concurso formal, eu exaspero as penas. Esse é o termo utilizado pela doutrina, sistema da exasperação das penas, que nada mais é do que eu pegar uma pena só e aumentar de um pouco, para não somar, senão a pena do cara vai ficar muito alta. E, na verdade, a conduta dele é menos reprovável que o agente que praticou o concurso material. E aí vem a seguinte situação. Vem um indivíduo, malandro, e fala o seguinte, quer dizer, então, que se eu praticar uma conduta e ter vários resultados, eu respondo de forma mais benéfica? Eu estudei, sou malandro, sou criado na rua, então vou fazer o seguinte, eu quero matar 3 indivíduos, eu vou amarrar os 3, um atrás do outro em fileira, vou pegar um fuzil potente, vou dar um tiro de 7,62 e vou fazer esse tiro atravessar os 3. Eu pratiquei uma conduta, gerei 3 crimes e vou ter uma pena mais benéfica. Aí o legislador diz o seguinte, malandro, eu sou mais malandro que você. Vamos lá para a tela. A parte em azul diz o seguinte, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o dispositivo no artigo anterior. Então, o que o legislador está dizendo? Olha, se você praticou uma conduta e trouxe vários crimes de forma descuidada, beleza, eu vou te dar esse benefício. Porém, se você praticou uma conduta e trouxe vários resultados dolosamente, com desígnios autônomos, querendo praticar os 3 crimes e os 3 resultados, eu não sou bobo, eu não sou otário. Eu não vou te dar esse benefício. Você vai responder cumulativamente. As suas penas vão ser somadas na forma do artigo anterior, que é o artigo referente ao concurso material de crimes. Essa parte em azul é chamada de concurso formal imperfeito. E por que imperfeito? Porque, na verdade, não é um concurso formal propriamente dito, que é a parte de cima, onde o agente com uma ação pratica vários resultados, de forma imprudente, descuidada, sem querer praticar esses vários crimes. Nesse caso, em azul, o agente, de forma a burlar a legislação penal, ele pratica uma conduta e vários resultados. Logo, ele vai responder somando as suas penas. Recapitulando, concurso material, várias condutas, vários crimes. Concurso formal, uma conduta, vários crimes. Concurso material, somam-se as penas. Concurso formal, exasperação das penas, exceto se o indivíduo, na maldade, dolosamente, quis praticar esses vários resultados. Vamos trazer agora para o crime continuado, também chamado de continuidade delitiva. Vamos ler até a parte vermelha ali
para a gente ver a diferença também dos demais institutos. Artigo 71 do Código. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Bruno, peraí. Está parecido com outra coisa lá, não tá? Vamos voltar lá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então, na verdade, aparentemente, o crime continuado parece com concurso material. Com concurso formal não tem diferença, porque o concurso formal a gente pratica uma conduta. Já no crime continuado, ele tem a mesma característica inicial do concurso material, qual seja, pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Várias condutas, vários crimes. Qual é a diferença? E aí você não pode esquecer. É o que está em verde ali. A primeira diferença, são várias condutas e vários crimes, mas são várias condutas e vários crimes praticados na mesma circunstância de tempo, de lugar, maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes, sendo todos esses crimes da mesma espécie. Vamos ler o artigo 71, que a gente vai entender depois que a gente der um exemplo. Recapitulando, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Mas esses crimes são da mesma espécie. E pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes, ou seja, os próximos crimes, serem havidos como continuação do primeiro. Vamos ler até aqui. Então é o seguinte, no crime continuado, eu tenho várias condutas e vários crimes. Só que esses crimes são da mesma espécie. É a primeira característica que você não pode esquecer e que vai ser importante para a gente resolver essa questão. Bruno, o que é crime da mesma espécie? Há uma completa controvérsia doutrinária. Mas para a tua prova você vai levar o seguinte, crime da mesma espécie é o crime previsto no mesmo artigo, no mesmo tipo penal. Ou seja, furto e furto, roubo e roubo, homicídio e homicídio, latrocínio e latrocínio. Então, isso é crime da mesma espécie. Furto e roubo é crime da mesma espécie? Não. Só é crime da mesma espécie, crime previsto no mesmo artigo. Leva isso para a tua prova, depois, durante o curso, a gente vai discutir um pouquinho mais. Mas isso é importante. E esse crime da mesma espécie tem que ser praticado na mesma circunstância de tempo, de lugar, de maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro na tua mente. Maria é caixa de um determinado supermercado. Maria está com as contas atrasadas e pensa o seguinte, pô, estou precisando de R$1.000. Mas se eu tirar R$1.000 de uma vez desse caixa, não dá falta, né? O mercado tem um faturamento X, não tem como. Na contabilidade não vai bater. Já sei, tive uma ideia. Eu vou tirar R$50 por dia. Se eu tirar R$50 por dia, em 20 dias eu tenho os mesmos R$1.000 e ninguém vai perceber. Olha só, então Maria, no primeiro dia, subtrai R$50, opa, me dei bem, ninguém percebeu. Segundo dia, R$50, terceiro, quarto e até o 20º dia, enquanto ela vai e consegue a quantia de R$1.000, que era a quantia que ela estava precisando. Veja bem, senhores. Maria, aparentemente, praticou 20 crimes de furto. Desde o primeiro até o último dia. 20 crimes de furtos de R$50. Só que o que o legislador diz? Ele diz o seguinte, bom, a Maria praticou 20 crimes de furto. Se eu somar as penas da Maria, vamos fazer uma conta rápida. Suponhamos que a Maria pegue 2 anos por cada furto. 2 anos vezes 20, 40. A Maria ia pegar uma condenação de 40 anos por causa de ter furtado R$1.000 no total. O legislador falou, olha, isso não é justo. O indivíduo
que pratica um homicídio qualificado responde da pena de 12 a 30 anos. A Maria pratica um crime de furto, totalizando R$1.000 e vai pegar 40 anos. Então o legislador diz o seguinte, não, vamos fazer mais ou menos a mesma coisa do concurso formal. Eu vou pegar uma das penas da Maria, a maior delas, ou se todas forem iguais, qualquer uma delas, e aumentar um pouco, de 1/6 até 2/3, justamente para evitar que a Maria pegue 40 anos por causa de um crime de furto. E esse é o crime continuado. E por que a Maria vai responder por crime continuado? Porque ela praticou 20 crimes de furtos da mesma espécie, na mesma circunstância de tempo, lugar e maneira de execução. O legislador diz o seguinte, embora você tenha praticado 20 crimes de furtos, eu vou considerar como se fosse um crime só. Por uma ficção jurídica, eu vou considerar que você praticou um crime só, vou pegar uma das penas e vou aumentar um pouquinho e vou te dar uma pena satisfatória. Esse é o entendimento do legislador. Então, qual é a diferença do crime continuado para o concurso material? Embora em ambos eu tenha várias condutas e vários crimes, no crime continuado, eu tenho várias condutas e vários crimes da mesma espécie, e você não pode esquecer isso, crime da mesma espécie, praticado na mesma circunstância de tempo, lugar, maneira de execução e outras circunstâncias semelhantes, como se um crime fosse continuidade do outro. Certo? Vamos lá para a tela de novo para a gente ler o artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então a diferença do crime do concurso material, do concurso material para o crime continuado, além de várias condutas e vários resultados, eu vou passar um pouquinho o tempo, tá? Além de várias condutas e vários resultados, o crime continuado precisa de algumas especificidades e a consequência jurídica do crime continuado é a exasperação das penas. No concurso material, eu tenho o somatório das penas. Vamos passar para o próximo slide? Aqui está um resuminho. Concurso material, várias condutas e vários resultados. Concurso formal, uma conduta e vários crimes. Crime continuado, várias condutas e vários crimes. Mas lá em vermelho, lá embaixo, tem a diferença do primeiro para o último. Qual é? As várias condutas e os vários crimes são praticados na mesma circunstância de tempo, lugar, maneira de execução e os crimes são da mesma espécie. E o que são crimes da mesma espécie? Eu não estou repetindo porque eu sou bobo, porque eu sou chato, porque eu sou idiota. É porque isso cai na tua prova. Você vai ver na questão que a gente estudou. Eu vou voltar nela agora. Crime da mesma espécie é o crime previsto no mesmo tipo penal. E você não pode esquecer. O que é o crime previsto no mesmo tipo penal? É o mesmo crime. É furto e furto, roubo e roubo, lesão e lesão, homicídio e homicídio. Vamos voltar para a questão para a gente solucioná-la. Na Praça da Matriz, por volta das 15 horas, Tício, apontando um revólver, subtraiu para si o relógio de ouro de Pércio. Então vamos lá, num dia, por volta das 15 horas, o Tício praticou um crime de roubo, subtraindo o relógio. No dia seguinte, no mesmo horário, na mesma praça, Tício, utilizando o mesmo revólver, agrediu Pércio, mediante coronhadas, causando-lhe perda da visão do olho esquerdo. Tício responderá pelos crimes gabarito alternativa A em concurso material. Por quê? Primeira questão, eu tenho várias condutas. Num dia, por volta das 15 horas, ele praticou um roubo. No dia seguinte, no mesmo horário, na mesma praça, no mesmo local e tudo igual, ele praticou uma lesão corporal. Então, daí eu já tiro o concurso formal, que o concurso formal é uma conduta só, nós temos duas condutas.
eu fico entre o concurso material e a continuidade delitiva. Continuidade delitiva, como eu disse, é sinônimo de crime continuado. Por que que não é crime continuado? E aí vem a maldade do examinador. O que ele quis fazer contigo? Mesmo horário, mesma praça, mesmo revólver. Só que o aluno do MCA não é bobo, o aluno do MCA não é faixa branca. O que você vai olhar? Lá em vermelho lá. Num dia, apontando um revólver, ele subtraiu, ou seja, praticou um crime de roubo mediante grave ameaça. E no dia seguinte, ele agrediu, praticou um crime de lesão corporal. Lembra que eu disse? Mesma circunstância de tempo, local, maneira de execução. Mas tem que ser crimes da mesma espécie. E se não é crime da mesma espécie, eu não posso aplicar o crime continuado, logo gabarito letra A, concurso material. Qual é a consequência jurídica? Soma as penas. Vamos para o próximo tema. Crimes contra o patrimônio. Tema muito importante que vai cair na tua prova, não tem jeito. Crime contra o patrimônio, houve algumas alterações na legislação do pacote anticrime, vamos tratar delas durante o curso. E eu preciso que você fique atento a esse tema. É um tema muito importante, muito caro para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fulano, conhecido nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio, decidiu abandonar temporariamente suas atividades delituosas após conhecer Beltrana, por quem se apaixonara. Você já observa daí que tem duas linhas da questão que não serve para nada, só para esquentar a sua cabeça. Enfim, ele diz que fulano decidiu deixar de ser criminoso porque se apaixonou por uma mulher, chamada Beltrana. A moça, no entanto, conhecendo a má fama de fulano, o rejeitou. Magoado, fulano decidiu se vingar e durante uma festa na casa de uns amigos em comum, colocou sonífero na bebida de Beltrana. Tão logo, ela caiu no sono. Fulano a levou para um dos quartos e, aproveitando-se que ninguém observava, subtraiu todas as roupas de Beltrana, deixando-a nua, além de pilhar dinheiro e documentos que ela levava em sua bolsa. Em seguida, ele evadiu da festa, levando consigo todos os bens subtraídos. Nessa situação hipotética, conforme a legislação aplicável ao caso, fulano pratica o crime de... Senhores, a primeira coisa que você tem que observar, a gente tem uma questão com 8 linhas. E grande parte da questão só serve para encher a tua cabeça. Então, na hora da prova, você tem que ter o feeling de saber o que é importante. Se você perceber, 3 linhas ali a gente exclui. E o que é importante na questão está ali depois de magoado. Magoado, fulano decidiu se vingar. Certo? E o que aconteceu então nesse caso concreto? Fulano, revoltado, que foi rejeitado, foi a determinada casa, colocou sonífero na bebida de Beltrana. Quando ela adormeceu, ele subtraiu os pertences dela. Essa é a questão. É basicamente isso, o resumo das 8 linhas. Qual é o crime que fulano praticou? Então vamos lá, a gente tem 4 alternativas. Roubo próprio, roubo impróprio, furto simples consumado, furto qualificado pelo abuso de confiança. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Esse tipo de coisa, melhor dizendo, esse tipo de comportamento que fulano teve é considerado violência para o Código Penal para fins do crime de roubo. Então daí a gente exclui o crime de furto. A gente fica com 2 possíveis respostas. Roubo próprio e roubo impróprio. Vamos passar para o próximo slide? Para a gente entender melhor. Artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, senhores, tudo que está previsto nessa parte que eu li, nesse artigo 157, caput do Código Penal, é chamado pela doutrina de roubo próprio. Então, tudo isso aí é roubo próprio. De outro lado, tudo que está no parágrafo 1º, que a gente vai ler daqui a pouco, é chamado de roubo impróprio, tá? E o que é o roubo próprio? A gente tem 2 partes no artigo 157. A primeira delas, em preto, é
é o roubo comum. Dois indivíduos andando numa moto preta, sem placa, lá no Parque Anchieta, abordam uma senhora de 70 anos, perdeu, me passa o celular. Nesse caso, há um roubo próprio, praticado com violência e grave ameaça, ou melhor dizendo, com grave ameaça, normal, o emprego de uma arma de fogo, o roubo comum que a gente sabe do dia a dia, que você vê muito na televisão aqui no Rio de Janeiro. Qual é a diferença? Na parte vermelha, nós temos a chamada violência imprópria. E foi aí que o legislador quis fazer uma pegadinha e te enganar. Mas ele não vai te enrolar. O legislador não, o examinador. Quando o agente subtrai coisa alheia móvel, só que antes ele pratica uma conduta que impossibilita ou reduz a capacidade de resistência da pessoa. Ele pratica uma violência imprópria, que é o exemplo que a gente leu na questão. O fulano, ele colocou sonífero na bebida da mulher e a mulher ficou completamente desacordada. Ela ficou incapaz, impossibilitada de oferecer resistência. E a partir desse momento, ele subtraiu os seus pertences. Nesse caso, o fulano praticou um roubo próprio, mas um roubo próprio diferente. Um roubo próprio com uma violência imprópria. É uma classificação doutrinária. Infelizmente, os nossos doutrinadores, às vezes, pecam por excesso de classificação. E aí, o que o examinador faz na prova? Ele brinca com essas classificações e deixa você completamente louco. Mas se você entender, você não erra mais. No roubo próprio, o agente aplica a violência ou grave ameaça antes ou durante a subtração. E depois, ele subtrai o bem. A violência própria pode ser praticada no meio comum, como, por exemplo, o emprego de uma arma de fogo, um soco ou um empurrão, a depender do caso. A violência imprópria é aquela que o agente utiliza de um ardil, de um mecanismo para reduzir a impossibilidade de resistência da pessoa. Então, nesse caso, nesse nosso exemplo, volta lá para a tela, a gente está falando de um roubo próprio praticado com violência imprópria, a parte em vermelho, tá? E aí, senhores, infelizmente já estão me chamando a atenção, não vou poder avançar muito com a matéria com relação ao tema. Mas no parágrafo 1º, nós temos o chamado roubo impróprio. E o que está escrito lá no parágrafo 1º? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção para si ou para terceiro. Então, senhores, é o seguinte, no roubo próprio, previsto lá no caput, o agente, primeiro, ele emprega violência ou grave ameaça e depois ele subtrai o bem. O exemplo que eu dei, o fulano, ele apresenta a pistola, uma senhora de 70 anos, e subtrai o seu telefone celular. Ou no roubo próprio com violência imprópria. Primeiro ele emprega a violência imprópria, coloca sonífero na bebida da Beltrana e depois subtrai seus pertences. O que é isso? Roubo próprio. No máximo com uma violência imprópria, mas é o roubo próprio. E qual é a característica do roubo próprio? Violência praticada antes ou durante a subtração. No parágrafo 1º, a gente tem o roubo impróprio. O que é o roubo impróprio? O roubo impróprio, o agente pratica a violência ou grave ameaça após a subtração. E essa é a confusão que o examinador vai fazer na tua cabeça. Um exemplo rápido, porque o tempo já está esgotando. Fulano está nessa mesma residência. Suponhamos que ele não praticou nenhum furto, tá? Com relação a Beltrana. Ele ingressa na residência, penetra na festa, olha um relógio Rolex em cima da mesa e fala, opa, vou me dar bem, vou levar esse relógio. Mete a mão no relógio, coloca no bolso. Aparentemente ele está praticando um furto. Só que na hora que ele está botando o relógio no bolso, ele é abordado pelo proprietário da casa que falou, ô maluco, esse relógio é meu, tu não vai levar não. O fulano, que tem 1,90 m, bem mais forte, maior que o proprietário, dá um soco na cara do proprietário e fala, ó, o relógio é meu, tô indo embora. Esse caso é um exemplo clássico de roubo impróprio.
em que o agente primeiro subtrai o pertence e depois, para assegurar a detenção ou a impunidade do crime, a detenção da coisa ou a impunidade do crime, ele emprega a violência. Roubo impróprio, também chamado de roubo por aproximação. Por que por aproximação? Parecia que ia ser um furto, mas quando ele observa que chegou o proprietário, ele emprega a violência. Então, rapidamente, para você só não ficar navegando, viajando aí, no roubo próprio, a violência é praticada antes ou durante a subtração. O exemplo clássico da motocicleta, 2 indivíduos espetam a senhora de 70 anos com a pistola 9mm e subtrai seu celular. Perdeu, passa o celular. No roubo impróprio, o agente subtrai e pratica a violência depois para assegurar a detenção da coisa ou a sua impunidade. E qual é a confusão que o legislador fez na questão? Ele trouxe para você uma violência imprópria. Ele trouxe para você um roubo próprio com violência imprópria. Essa foi a maldade dele. O artigo 157 caput, todo ele é chamado de roubo próprio. Seja a parte preta ou a parte vermelha. Na parte preta a gente tem o roubo clássico. Na parte vermelha a gente tem o roubo próprio com violência imprópria. Ou seja, ele pratica uma violência diferente da comum, uma violência imprópria, incomum. Eu utilizo um sonífero para subtrair o bem. Depois que a pessoa fica desacordada, eu vou e subtraio o bem. Mais detalhes, a diferença, com calma, de roubo próprio e roubo impróprio, nós vamos passar no curso. Aqui eu vou ter que correr, que o tempo está acabando. Senhores, vamos para o próximo tema. E esse tema é o tema da moda. É o tema mais importante do século. E eu não estou exagerando, senhores. Bruno, por que você deixou esse tema por último? Por que, Melino? Para prestigiar você que está aqui até o final. Porque concurso é guerra. Aquele cara que desistiu lá no início não vai ter a cereja do bolo. E aqui eu preciso que você tenha muita atenção comigo. Se você não gostou da minha aula, não prestou atenção em nada do que eu falei, não interessa. Isso aqui você tem que levar para a tua vida. É a coisa mais importante do século e não é exagero, tá? Nesse século que nós estamos vivendo, a partir de anteontem, houve uma reforma importantíssima, completamente impactadora no direito penal, no Código de Processo Penal e na legislação extravagante, apelidado de pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que estará vigendo daqui a mais ou menos 28 dias. Senhores, essa lei é muito importante. Eu preciso que você imprima ela, leve ela para tudo quanto é lugar. Você vai colar ela no teu quarto, no teu banheiro, vai ler no ônibus, no trajeto, no carro, não importa onde. O que vai cair nas próximas provas, e eu não estou com dúvida, eu estou afirmando, é essa lei, porque é a lei mais importante do século. O examinador gosta de inovação, é o comum. Isso sempre cai em prova, inovação sempre cai. E se é uma inovação impactadora, que mudou praticamente quase todo o Código Penal, meu irmão, não tem jeito. Vai cair na tua prova e eu preciso que você preste atenção e foque muito nesse tema. Feita essas considerações, vamos para a tela. É o chamado pacote anticrime. Só fazer uma breve introdução antes. O pacote anticrime foi uma proposta prevista pelo nosso ex-juiz federal, atual ministro, juiz Sérgio Moro, que teve a ideia de reformar grande parte do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal. Houve uma tramitação pela Câmara, muitas mudanças na Câmara e no Senado, e foi publicado anteontem, dia 25 de dezembro, salvo engano, de 2019. E é o seguinte, senhores, mudou tudo. E vai ter uma completa revolução no processo penal a partir disso. E como não tem muita coisa escrita sobre o tema, não tem muitos julgados sobre o tema, os julgados vão demorar a pingar,
no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, o que vai cair na tua prova é previsão específica da legislação, e foi isso que eu trouxe para você. Eu trouxe os temas, alguns temas, não são todos. Durante o curso nós vamos abordar, eu vou abordar na parte de direito penal, Fernanda na parte de processo penal, Diego na parte de execução penal e nos demais temas correlatos, lei de crimes hediondos. Mas aqui eu só trouxe um tema para te alertar, que esse é o tema da moda, é o tema mais importante. E eu trouxe para você que está comigo até o final, para que você alcance a sonhada aprovação. E eu tenho certeza que 90% da tua prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, isso eu digo, para inspetor, investigador, delegado de polícia, vai estar aqui. Vem comigo. Acerca das inovações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, assinale a alternativa incorreta. Senhores, a primeira coisa, você não pode errar a questão confundindo correto com incorreto. Se você sabe a matéria, você não pode dar bobeira, porque infelizmente nós ficamos aprovados ou reprovados por causa de uma questão. Então está em negrito ali, incorreto. Presta atenção nisso na hora da tua prova. Quando você fizer a questão, primeira coisa que você faz é procurar o comando da questão para saber se ele está pedindo a correta e a incorreta, e depois você vai para as alternativas, porque o que acontece? O examinador bota uma questão correta logo de cara na letra A, para você que está viciado, marca de cara a letra A, uma questão boba, fácil, mas ele está pedindo a incorreta. Vamos lá. Alternativa A. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Eu já disse isso quando falei de concurso material. Até anteontem, a pena máxima que o sujeito poderia cumprir era de 30 anos. Hoje, com a lei 13.964, a pena máxima que o sujeito pode cumprir recluso é de 40 anos. Ah, mas ele pegou 120 anos, ele pegou 150, 280. Esses grandes agentes políticos nós vemos presos aí com grandes penas, penas altíssimas. Só vão ficar presos até ontem, 30 anos, e os próximos que vierem a ser condenados agora, 40 anos. Por causa da irretroatividade da lei penal, essa previsão legislativa só vai ser aplicada daqui para frente, ou seja, para as pessoas condenadas a partir da vigência da lei. O que você precisa gravar para a tua prova? 40 anos. 40. A pessoa não fica presa mais tempo que 40 anos, independentemente da pena. Vai cair porque antigamente era 30 e houve essa mudança. Vai cair na tua prova, preste atenção nisso. Alternativa B. No crime de roubo praticado com emprego de arma branca, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Outra coisa que vai despencar na tua prova, eu não tenho dúvida disso. Todas as provas que você fizer, se você é concurseiro, faz prova de A a Z, como tem muitos aí, isso é uma coisa que vai cair demais. Essa alternativa está correta, tá? O roubo praticado com emprego de arma branca vai ter a pena aumentada de 1/3 até metade. Mas por que vai cair, Bruno? Porque é o seguinte, galera. Até 2018, quando o agente praticava o crime com emprego de arma branca, a pena dele era aumentada de 1/3 até metade. Só que em 2018 houve uma alteração legislativa. E a alteração legislativa retirou essa previsão específica. Ou seja, até 2018, o roubo praticado com emprego de arma branca possuía a pena majorada, a pena aumentada. Após 2018, deixou de ter a pena aumentada. E o que aconteceu? Em 2019, a pena do crime de roubo com emprego de arma branca voltou a ser aumentada. Olha que confusão. Era, deixou de ser e voltou a ser. Tudo para quem prova. Por quê? Porque o aluno confunde. Vai pegar o cara desavisado. Quando chegar na prova, ele vai falar, eu estudei. Isso aí houve uma alteração legislativa recente, 2018. Não tem mais o aumento de pena no caso de emprego de arma branca. Desavisado. Agora em 2019, finalzinho de 2019, mais uma vez, alteração legislativa. Então o que você leva para a tua vida? Roubo com emprego de arma branca, a pena vai ser aumentada de 1/3 até metade. Senhores, não tem jeito. Você tem que, de alguma forma, trazer para a sua realidade e fazer com que você grave. Exemplo.
Lapa. O que mais tem são moradores de rua utilizando canivete, faca para praticar roubo. Quando você olhar correndo, você fala, ih, roubo majorado, roubo com a pena aumentada. Lá no aterro do Flamengo, mesma coisa. Quando olhar o pivete, roubo com a pena aumentada. Pensa dessa maneira, traz para a tua realidade. Porque se você ficar só com a teoria, não adianta, você vai esquecer. Então traz para a tua realidade, se adequa. Viu uma situação no RJTV, aqui eu já fazendo propaganda, viu uma situação no jornal de um roubo praticado mediante canivete, na hora você associa, ó, esse moleque vai responder por roubo com a pena aumentada, porque eu não sou bobo, a lei 13.964 voltou a responsabilizar o agente com a pena aumentada. Vamos lá, alternativa C, volta para o slide. Com o advento da lei 13.964, o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum passa a ser considerado hediondo. Mais uma vez, a alternativa correta. Senhores, e por que que vai cair? Porque o crime de furto nunca foi hediondo. Você vai ver com o Diego, muito bem explicado, que a lei de crimes hediondos possui um rol de crimes, uma lista de crimes que são considerados hediondos. E o furto nunca foi considerado hediondo. E hoje, com essa previsão da lei 13.964, quando houver um furto qualificado pelo emprego de explosivo ou um artefato análogo que cause perigo comum, o furto vai ser hediondo. Pensa bem, não é qualquer furto, tá? Furto praticado com curso de pessoas, com rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa. Não, esses continuam não sendo considerados crimes hediondos. Por outro lado, o furto praticado com o emprego de explosivo a partir de 2019, final de 2019, com vigência agora em 2015, é considerado hediondo. Então vamos lá, senhores. Essa alternativa está correta, corretíssima, tá? Alternativa D, se as três estão corretas, a D é a alternativa incorreta, por óbvio. Antes da lei 13.964 de 2019, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo já estava listado no rol de crimes hediondos. Essa questão eu vejo muito fácil cair na sua prova. Por quê? Também, com essa legislação inovadora e impactante, o crime de roubo praticado, circunstanciado, majorado pelo emprego de arma de fogo passou a ser considerado hediondo. O roubo também não era considerado, não estava previsto no rol de crimes hediondos. O que estava previsto era no máximo latrocínio. E hoje, o roubo com o emprego de arma de fogo é considerado hediondo. Então, senhores, da mesma maneira, traz para a sua realidade. Foi agora com essa inovação, e esse é o erro da questão. Ele diz que antes da lei, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo já era considerado hediondo e não estava listado no rol. Foi com essa inovação legislativa. Traz para a sua realidade. Se você vir em qualquer jornal um crime de roubo praticado com o emprego de arma de fogo, na hora, crime hediondo. É assim que você tem que pensar. É assim que você tem que trazer para a tua realidade. Se, infelizmente, você passar por uma situação que você consiga observar um arrastão, um roubo de veículo com emprego de arma de fogo, crime hediondo. É a primeira coisa que tem que passar pela tua cabeça. Então, senhores, vamos lá. Recapitulando. Tempo superior a 40 anos não é possível. Então, hoje, a pena máxima que o sujeito pode ficar recluso são 40 anos. Ele pode ser condenado a uma pena superior a 40 anos, mas ele só vai cumprir os 40. Emprego de arma branca. Furto, o roubo de um moleque da Lapa com um canivete, com uma faca. Ele vai responder com aumento de pena. Deixou de ser em 2018 e voltou a ser, e é por isso que vai ter confusão. Mas você não vai cair mais nessa, que você vai lembrar do exemplo dos roubos bobos que acontecem na Lapa, no aterro do Flamengo, em Copacabana e nos demais lugares do Rio de Janeiro. Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Senhores, não é qualquer furto. É somente furto qualificado pelo emprego de explosivo. Com a lei 13.964, também vai ser, agora, a partir de agora, considerado hediondo. E, por fim, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Aqui no Rio de Janeiro vai chover crime hediondo, porque quase sempre a gente vê
muito crime de roubo, sobretudo roubo de veículo, roubo a transeunte, mas sempre com emprego de arma de fogo. Nesse caso específico, também vai ser considerado hediondo. Senhores, houve diversas inovações legislativas no pacote anticrime. Volto a dizer, é a alteração legislativa mais importante do século. E eu não estou brincando, não é exagero. Ah, mas e a inovação dos crimes sexuais de 2009? Não. Ah, e a reforma referente às prisões cautelares? Não. A inovação legislativa, pelo menos no sistema de justiça criminal, penal, processo penal, execução penal, é a Lei 13.964. E você precisa levar essa lei para a tua vida. É essa lei que vai cair na tua prova, seja ela de inspetor, investigador, delegado de polícia, juiz federal, qualquer cargo. O que vai cair daqui para frente, pelo menos nos próximos anos, é essa legislação. E o que vai cair, na verdade, é a lei seca, porque não tem muita coisa escrita. As coisas escritas vão demorar a ser produzidas e a jurisprudência vai demorar a se consolidar e aparecer, porque o processo judicial é moroso. Logo, senhores, decora, come essa lei, esse pacote anticrime, que é o que vai cair na tua prova, e se você devorar, tiver com ele na massa do sangue, você vai quase gabaritar essa prova. Senhores, é isso. Eu espero que tenha contribuído com um pouco com vocês. Espero participar do sonho de vocês. Como eu disse no início do curso, eu tenho muito orgulho mesmo, de ter sido policial civil no Rio de Janeiro durante 2 anos. Foi uma experiência muito grande, eu aprendi muito, errei muito, mas aprendi muito, cresci muito enquanto profissional, fiz grandes amigos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É uma instituição maravilhosa para se trabalhar e eu tenho certeza que se vocês estudarem, se dedicarem e fizerem o nosso curso, vocês vão conseguir a aprovação. E só depende de você. Esse é a melhor coisa que tem. Senhores, espero encontrá-los na posse de vocês, tá? Torço muito pelo sucesso, muito obrigado e que vocês daqui a um tempo possam entoar com muito orgulho o hino da gloriosa Polícia Civil, dizendo em defesa de quem precisar. Obrigado, forte abraço.